aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando nós olhamos para esse texto, esse texto está lá no Salmo 46, do versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Lá está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos quer dizer literalmente, não se mexam. Não mexam em nada. Descansem. Infelizmente, gostamos de mexer em tudo, não é verdade? De dirigir a nossa vida, a nossa maneira, fazendo da nossa forma. Mas Deus é Deus, meu irmão. E quando nós queremos tentar dar uma ajudinha, a gente acaba atrapalhando. É por isso que Deus falou: aquietai-vos, não se movam, fiquem parados. Eu vou me movimentar em vosso favor. É o que nós vemos em Êxodo 14, 14, quando lá está escrito: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, eu preciso crer que Deus vai agir em meu favor. E se eu creio que Deus vai agir em meu favor, eu não preciso fazer nada. Porque Ele falou por muitas vezes: nessa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha é minha. Então, irmãos, tem coisas que nós estamos fazendo que, na verdade, nós estamos atrapalhando o agir de Deus. Nós estamos, vamos dizer assim, tardando a nossa vitória. Em coisas que é Deus que vai agir, que Deus é quem fará, nós estamos lá tentando dar uma ajudinha. Então, se lembre, nós somos servos, Ele é Senhor. E se Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: aquieta, não se mexa, não mexa em nada. Eu sou Deus. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer, então fica quieto. Você já viu um pai ou uma mãe quando diz para o filho: fica quieto que eu vou fazer? Aí quando o menino tenta ajudar, avacalha tudo. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Minha filha hoje está com 19 anos, mas quando ela era criança, a gente falava: Camila, não mexe, eu vou fazer isso daí. Daqui a pouquinho ela se antecipava, mexia, estava problema. Então nós, às vezes, fazemos a mesma coisa com relação a Deus. Deus está dizendo: não mexa em nada. Aquieta. Aquieta seu coração. É como a música lá do Ministério Zoe, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Porque às vezes a gente quer fazer e a gente vai acabar, sabe, fazendo o quê? Tardando a nossa vitória, tardando a nossa conquista, por agir fora do tempo, fora da vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando Deus falou para Abraão, quando Abraão vai dizer para Isaac, lá em Gênesis 22, no versículo 8, está escrito o seguinte: olha, Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, versículo 8, está aqui, ó. Respondeu Abrão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O interessante dentro dessa palavra é que Isaac falou: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o altar, mas onde está o cordeiro, meu pai? Abraão está dizendo: meu filho, Deus proverá para si mesmo o cordeiro. O que Abraão estava dizendo: olha, meu filho, fica tranquilo, Deus vai agir. E Abraão cria nisso. Você sabe por quê? Porque quando eles estão subindo a Moriá para o sacrifício, Abraão vai falar para os seus servos: ficai aqui, porque eu e o garoto, eu e o menino subiremos, e eu e ele desceremos. Então Abraão sabia que Deus iria entrar com uma provisão. Então eu não preciso me desesperar. Se eu creio que Deus é o Senhor da minha vida, eu não preciso ficar tentando dar jeitinho, eu não preciso tentar de alguma maneira ajudar Deus, meu irmão. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós é que precisamos da ajuda, da misericórdia de Deus. Então Abraão sabia disso.
Isaac, descansa. É o que ele está dizendo na entrelinha. Fica tranquilo, meu filho. Descansa seu coração. Não mexa em nada, não. Deus proverá para si o cordeiro. Era o que Abraão estava dizendo. O interessante é que o profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 24, ele diz: será que antes que falem, antes que peçam, eu os ouvirei. Estando eles ainda a falar, eu responderei. Ou seja, quando você está pensando em pedir, Deus já providenciou. Uma oração que você vai fazer semana que vem, daqui a um ano, Deus já está trabalhando para lhe trazer a resposta. Então descansa seu coração. Para de tentar ajudar Deus, querido. Deus não precisa da nossa ajuda nesse sentido. O que ele está dizendo aqui no Salmo 46:10 é: não mexa em nada, fica quieto, deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Você já viu uma expressão no português que diz assim, olha, mais ajuda quem não atrapalha. Então é o que nós vemos aqui. Fica tranquilo, Deus vai agir em seu favor no tempo certo, é no kairós de Deus, é no tempo de Deus. O Cronos, né, que é o nosso tempo, daí a palavra cronômetro, vem dessa palavra aí, o Cronos, que é o nosso tempo, 24 horas, todo mundo preso a minutos, segundos, milésimos de segundos. Deus não está preso a tempo nem a espaço. O tempo para Deus indifere. Então não se mexa, porque no tempo certo Deus vai agir em seu favor. Deus vai prover o que você está precisando. Então, presta atenção, meu irmão. Aguarde o tempo de Deus para a sua vida. Quando eu olho para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há um tempo determinado por Deus. Ele não vai agir fora desse tempo. Em Gálatas 4, versículo 4 diz: e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei. Até Deus esperou o tempo certo, o mês, o dia, a hora, o ano, para enviar Jesus ao mundo. Se até Deus esperou o tempo certo, não se antecipe, não precipite, meu irmão. Aguarda o tempo de Deus para a sua vida. Não pense porque é bom para mim, então é da vontade de Deus. Não. Pode ser bom agora, pode ser ótimo nesse momento, mas e no futuro? É o que Deus tem para você? Então espere o tempo de Deus. Quando eu olho para José, Deus colocou José para reinar, meu irmão, no tempo certo. E que tempo foi esse, pastor? Se lembra do sonho que Faraó teve? Com as vacas gordas, depois com as vacas magras, depois com as espigas bonitas e depois com aquelas espigas mirradas. E aí então agora José interpreta o sonho e trabalha já para armazenar para os 7 anos que viriam de fome após 7 anos de abundância. Ou seja, Deus preparou José durante toda aquela trajetória para assumir aquela posição naquele momento. Para quê? Para provisionar toda a sua casa, a todo Israel. Então fica tranquilo, porque Deus vai te colocar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Você não precisa dar jeitinho, você só precisa crer que Deus fará. Então, no momento em que o povo, seus pais, os seus irmãos iriam passar por grande fome, Deus foi lá e colocou José para governar. Lá em Gênesis 41, 40, olha aí comigo, ó, Gênesis 41, versículo de número 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Faraó falando aí para José e para seus comandados. Então o que você percebe aqui? Espere o tempo de Deus.
Aguarda, aquieta teu coração. Aplica agora em nome de Jesus o Salmo 46:10. Não mexa em nada. Fica quieto. Aplica o Salmo 40 na sua vida. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um lamaçal, de um tremendal de lodo, me pôs sobre uma rocha e me ungiu. Espera, porque você ainda verá o livramento de Deus. Espera, porque você ainda vai ver o tempo de Deus se manifestar na sua vida. Quando você se precipita, você simplesmente volta para o final da fila. Quando você precipita numa palavra, numa decisão, em uma escolha, você está se auto-sabotando. Então aguarda que o tempo de Deus vai se manifestar para você, vai acontecer. Deus cuida de mim, de você, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando eu olho para Mateus 28:20, ele prometeu, meu irmão, eu estou com você, não é de vez em quando não. Olha, eu estou com você quando as coisas estiverem legal. Olha, eu estou com você mais ou menos. Não, ele diz, eu estou com você todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele prometeu estar comigo. Ele não vai se esquecer. Ah, pastor, mas parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus esqueceu o meu endereço. Em Isaías 49:15, ele fez uma declaração. Porventura, pode uma mãe esquecer-se do filho que está amamentando? Ainda que uma mãe se esqueça do filho a qual amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Meu irmão, uma mãe nunca esquece de um filho. Nunca esquece. Mesmo que esse menino já tenha morrido, essa mãe sempre está ali, ó, um momento ou outro, vem na memória. E Deus está dizendo, ainda que isso aconteça, eu nunca vou me esquecer de você. Então, aquieta seu coração, não se mova, não tome decisões precipitadas, não tome decisões com as emoções comprometidas. Feliz demais, não tome decisão. Triste demais, não tome decisões. Decisões na nossa vida são tomadas no campo do racional e não das emoções. Quando a gente está feliz demais, a gente não analisa de bem. É o momento, é agora. Não, vamos fazer isso aí. Depois você pensa, fala, ih, vai dar ruim. Triste demais. Vou mexer com isso mais nada. Acabou, deu para mim. A partir de hoje eu vou seguir minha vida diferente. Aquele momento de tristeza passa e você fala, o quê? É ruim que eu vou deixar? É ruim que eu vou abandonar? Não vou, não. Mas você precipitou, falou. Então guarda. Na alegria ou na tristeza, sejam poucas as suas palavras de decisão. Não se mexa. Espere o livramento. Espere o sinal de Deus para a sua vida. Quando Deus te dá o ok, aí beleza, meu irmão. Pode se mexer, pode ir lá se apossar da terra. Mas enquanto Deus está dizendo para você, agora não é hora de agir. Agora não é hora de falar. Agora não é hora de tomar essa decisão. Aquieta. Fica calmo, não mexa em nada, não me atrapalha. É o que Deus está falando conosco aqui. Irmãos, tem muitas coisas que se nós tivéssemos ficado quieto, tinha dado certo. Pensa aí, você que está comigo aí do outro lado dessa live aqui. Muitas coisas, se tivesse ficado quieto, tinha dado certo. Mas você tentou de alguma forma ajudar Deus, você tentou de alguma forma falar, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ajudar. A pergunta é, Deus, o Senhor está nisso? É hora de eu me mover? É hora de eu falar? É hora de eu tomar alguma decisão? Então, Deus, se não é, deixa eu esperar o tempo de Deus. Então, o Salmo 46:10 aqui, literalmente, ele significa isso. Quando a Bíblia diz ali, aquietai-vos, essa palavra, literalmente, ela significa, não
mexa em nada, não se mova, fica quieto. Amém? Fica quieto. No tempo certo, Deus vai te colocar num ponto estratégico para que você seja canal de bênção para muitas pessoas. Fica quieto. Amém? Lembre-se desse ditado. Mais ajuda quem não atrapalha. Deus cuida de mim e de você nas horas difíceis, irmão. Fica tranquilo. Deus não é colega, não. Deus é amigo. Israel estava subjugado pelos medianitas, mas os medianitas vinham em bando que parecia gafanhoto e arrebentava, destruía tudo. Mas a providência de Deus foi extraordinária por intermédio de Gideão. Lá no capítulo 7 de Juízes, versículo 21 ao 25. Vamos ler comigo. Juízes, capítulo 7, tá? É o 7º livro aí do Antigo Testamento. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ver aí no versículo 21 ao 25, que diz assim: E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Olha aí para você ver, ó. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerera até Bet-Sitá, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo o Manassés foram convocados a perseguirem os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Pará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-Pará e prenderam a 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb. Perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Gideão estava com medo. Com medo. Não precisou levantar uma espada. Deus lançou uma confusão entre eles que eles se mataram. Mas Gideão estava com medo. E Deus falou: olha, Gideão, vai nessa madrugada a espiar o acampamento deles, que eu quero lhe mostrar algo. 2 soldados estavam falando: olha, nós tivemos um sonho que a tenda do capitão estava revirada, que o negócio pegou para o nosso lado. Gideão entendeu na hora que aquele sonho estava em relação a ele, o projeto de Deus para ele. O que eu quero que você entenda aqui é que Deus agiu na hora certa, no tempo certo. Deus chegou e convocou Gideão na hora certa. Israel estava sendo subjugado pelos medianitas. E no tempo certo Deus agiu com grande livramento. Meu irmão, 300. E não precisaram levantar a espada. O próprio inimigo se confundiu. Sabe o que eu aprendo? Tem batalhas que você não vai precisar levantar a espada. É Deus que vai guerrear por você. Deus vai lançar um espírito de confusão nos seus adversários e eles mesmos se matarão, você não vai precisar. Os que sobraram é que eles foram perseguidos depois. Agora o que eu quero que você perceba? Quando o impossível bate à nossa porta, o que a gente faz? Porque há situações que nós não sabemos como vamos lidar, como vamos fazer, como vamos resolver. Então, quando o impossível bate à minha porta, eu tenho que verificar as possibilidades e usar o meu potencial. Mesmo que o impossível bata à nossa porta,
Há sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Vou te dar um exemplo. A filha do Jairo estava doente. Agora o impossível vai bater a porta, que a notícia chegou e disseram: ô Jairo, não perturba mais o mestre, sua filha morreu. A mulher do fluxo, Marcos 5 também, gastou tudo que tinha com o médico. Irmão, gastar dinheiro passeando, curtindo a vida é uma maravilha. Mas ficar pobre, gastando dinheiro para tentar ganhar sobrevida, uma saúde, é terrível. Você pode ir na farmácia e comprar um remédio caro, mas caro. Se ele resolver o seu problema, você fala: não, o trem foi caro. Esse negócio não foi barato, não. Mas resolveu, graças a Deus. O duro é quando você gasta muito dinheiro e não resolve. Você leva o carro numa oficina, aí eles te cobram X valor para consertar o carro. E o carro volta pior. E aí você leva de volta, aí não é porque não era essa peça, era essa, e você começa a trocar um monte de peça desnecessária e não resolve. Quando você vai ver, você gastou um mundo de dinheiro e não resolveu o problema. É frustrante ou não é? Agora, você imagina você empobrecer gastando dinheiro para tentar adquirir saúde, a cura de uma enfermidade, e não resolver. O impossível bateu a porta dessa mulher? Bateu. Mas o interessante aqui é que Jesus chegou. Irmão, quando Jesus está encontrando com essa mulher, Jesus já estava com 33 anos. Agora, conta aqui comigo. Ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. 33 menos 12, 21. Jesus tinha 21 anos de idade quando essa mulher começou a ter problema de saúde. Então ela lutou por 12 anos até se encontrar com Jesus lá aos 33. Se ela tivesse desistido, ela teria morrido. Então, há algo que eu posso fazer. Sim, tem coisas que eu preciso fazer. No caso dela, ela ganhou sobrevida até que Jesus chegasse. Ela lutou para conquistar a sua saúde, até Jesus chegar e resolver definitivamente o problema dela. Mas tem coisa que Deus está dizendo: não se mexa, não se intrometa nesse assunto, eu vou resolver. Meu irmão, quando a gente entrega alguma coisa para Deus, a gente fica dando telefonema, fica indo para lá e para cá, nós não entregamos para Deus, foi coisa nenhuma. A gente fingiu que entregou o problema para Deus, mas não entregou. Quando o Salmo 37 se diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Então, se eu entreguei, eu entreguei. Se eu entreguei, eu não vou mexer mais não. Se está na mão de Deus, então está na mão de Deus. Eu não vou ficar dando telefonema para ninguém para pedir ajuda para nada mais não. Está na mão de quem pode resolver. Ou então eu não creio que Deus pode. Aí então eu não vou dormir, não vou comer, vou ficar estressado, vou ficar ligando para Deus e o mundo. E Deus está simplesmente dizendo: não se mexa. Quando for para mexer, eu falo. Quando for para avançar, eu vou dizer: Gideão, agora vai. Vai lá, Gideão. Gideão, tem muita gente com você. Pode dispensar essa galera aí. Ô irmão, de 32 mil ficar 300? Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é mais do que suficiente. Creia nisso. Mesmo que o impossível bata às vezes a nossa porta, há o que se fazer. E aqui tanto Jairo quanto a mulher do fluxo, quando o impossível bateu a porta dessas pessoas, elas foram até Jesus. Então quando o impossível bater sua porta, vá para Deus. Vá para Deus. Como diz aquela música, né? Eu vou contar tudo para Deus. Vou rasgar mesmo o coração para Deus. Porque às vezes para as pessoas não vai resolver o problema. Se as pessoas não podem me ajudar a resolver, elas não precisam saber do que eu estou passando. Para que eu vou me expor de forma desnecessária? Se essa pessoa não pode me ajudar, ela não precisa saber do que eu estou passando. Tem pessoas que se expõem de forma extremamente desnecessária. Todo mundo sabe da sua vida íntima. Todo mundo sabe das suas questões pessoais, dos seus relacionamentos.
Em cada esquina você chora a sua vida com alguém. Se você tem uma desilusão amorosa, daqui a pouquinho você está postando nas redes sociais. Se você está tendo um problema financeiro, você está contando para todo mundo, está postando. Tem uma vida privada. Privada. Amém? Vá para quem pode resolver. A mulher do fluxo foi para Jesus. Jairo foi a Jesus. As pessoas que tinham problemas que não tinham como resolver, ao verificar a possibilidade, usaram o potencial que tinham. E qual que é? O que me compete agora é ir a Cristo. Como diz o hino do cantor cristão, né? Vem a Cristo, vem agora, vem, ó vem, pecador. Vem, vem, confiadamente. Ou então não vale. Ou eu confio, ou eu não confio. Então nós vemos isso aqui. Sunamita, ela verificou as possibilidades dela. Lá em 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 8, o menino nasceu segundo a palavra do homem de Deus, o menino cresceu, ficou doente, morreu. A possibilidade ali era o quê? Já promover logo o sepultamento. Acabou. É sair ligando para todo mundo, postando na rede social, escrevendo luto. Já eram os meus sonhos, os meus ideais. Morreram. Mas foi o que ela fez? Não. Ela colocou o menino no primeiro andar da casa, fechou a porta, verificou as possibilidades e usou o seu potencial. O potencial foi o quê? O que ela podia fazer? Olha, eu não posso ressuscitar esse menino. Mas se aquele homem profetizou esse menino na minha vida, eu não podia gerar e esse menino está aqui, então eu vou atrás de quem pode resolver o meu problema. E ela foi. E o menino voltou à vida. Quando o impossível bater a sua porta, creia que é um Deus que pode agir em seu favor. E quando esse Deus que age em teu favor diz, não se mexa, não se mova, irmão, então é estátua. Uma brincadeira de criança, estátua. Essas pessoas agiram porque o impossível bateu. Mas cada caso é um caso. Há situações que Deus está dizendo, não se mexa, não me atrapalhe, deixe que eu vou agir. Mas aí a gente fica dando jeitinho. Aqui não, essas pessoas que eu estou citando, o Jairo, a mulher do fluxo, a Sunamita aqui com essa criança, havia algo que competia a elas fazerem. Deus trabalha com a cooperação? Claro que sim. Ezequiel 37, Deus faz uma pergunta para Ezequiel, porventura podem reviver esses ossos? Ezequiel diz, Senhor, Deus, tu sabes. Então Deus falou, então vamos trabalhar junto. Ezequiel, profetiza. Deus podia ter colocado aquele exército de pé se quisesse? Claro que sim, mas ele disse ao profeta Ezequiel, profetiza você. Declara esses ossos para que vivam. E Ezequiel vai dizer, fiz segundo o que o Senhor me ordenou. Fiz exatamente o que Deus me mandou fazer. Ele mandou profetizar, então eu vou profetizar. Eu ouvi a palavra do Senhor, ossos secos. E aí começou a haver um barulho de osso que batia contra osso, cada osso se juntando a seu osso. E aí vai dizer que cresceram os tendões, cresceram a carne, estendeu a pele, mas ainda não havia nele o espírito. Então Ezequiel vai buscar mais instrução. Deus, e aí Ezequiel profetiza aos 4 ventos, profetiza sobre estes mortos para que vivam. E ele profetizou, meu irmão, e o Espírito entrou neles e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Quando Deus precisar da tua ajuda para alguma coisa, Ele vai falar com você, Ele vai te dar o sinal de ok para você agir. Mas hoje Deus está falando para você, não se mexa. Fica quieto. Eu vou trabalhar em seu favor, eu vou agir por você. Fica quieto. Aqui no mesmo 2 Reis, no capítulo 4, aquela mulher que os filhos seriam levados para pagamento de dívida, houve uma questão que era ela que precisava fazer. Então ela fez. E o azeite foi multiplicado e a dívida foi paga. Eu estou te mostrando que há momentos que nós vamos trabalhar em cooperação com Deus. Sim. Mas, irmão, entenda também que há momentos que Deus não quer que você faça nada.
Teve um tempo onde Davi disse, Senhor, e aí, nós vamos? Não, Davi, fica quieto, que essa batalha eu vou pelejar. E Deus passou por cima da copa das árvores, diz o texto, e já agitou tudo e foi lá. E quando Deus passou adiante de Davi naquela batalha contra os filisteus, você pode ler na Bíblia, nunca mais os filisteus perturbaram o governo de Davi. Quando Davi buscava instrução, Deus falava, vai pelo lado, Davi ia. Senhor, vamos pelo lado de novo? Deus falava, não, Davi, agora você vai pelo outro lado, porque eles estão te esperando desse lado. Aí Davi falava, Senhor, e agora vamos atacar pela frente? Aí Deus falava, não, Davi, vai atacar por detrás, porque eles estão esperando que o ataque venha de frente. Aí Davi falava, Deus, e agora vamos atacar por detrás de novo? Não, Davi, porque agora eles estão preparados aí por detrás, agora o ataque será frontal. Mas chegou um momento que Deus falou, Davi, quando você me vir passando por sobre a copa das árvores, saiba que sou eu que estou indo adiante de vocês para a peleja. E naquele dia, irmão, foi um grande livramento que Deus deu. E nunca mais os filisteus encheram a paciência de Davi. Você percebe que quando Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai dizer para você fazer. Vá lá no Jordão e mergulha 7 vezes. Vá lá e pegue vasilhas emprestadas. Removam a pedra. Encham as talhas com água. Mas então, irmão, entenda que também é um tempo onde Deus diz, não se mova. Fica quieto. O cego de Jericó, ao verificar as suas possibilidades, ele usou o potencial que tinha e começou a gritar, como vemos lá em Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. E aí sim, ele usou o potencial que tinha, que era a garganta. Ele era cego, mas não era mudo. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus agiu. Porque isso ele podia fazer, ele tinha que fazer. O problema é que você está fazendo coisas que não é para você fazer. Coisas que Deus não te chamou para fazer, não te deu autoridade para fazer, não confiou as suas mãos para que você a fizesse. O que Deus está dizendo para algumas pessoas através dessa live aqui nessa manhã é, olha, para você eu já estou falando há muito tempo, para. Lança sobre mim essa sua ansiedade. Descansa em mim, porque nessa batalha não tereis que pelejar. Eu vou pelejar por vós. Aquieta-te. O Salmo 46, 10. Não se mexa. Não mexa em nada. Querido, talvez você está atrapalhando o agir de Deus porque você está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer, não lhe deu instrução para fazer, não te orientou a fazer. O que Deus estava falando para você ou está falando é, fica quieto. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Fica quieto. Você já viu um menino quando começa com o pai ou a mãe, ou com o vovô ou com a vovó, querendo fazer alguma coisa, o vovô, a vovó, o papai ou a mamãe diz, espera que eu vou fazer. E o menino está lá. Mexe de um lado, mexe do outro. Aí o pai olha e fala assim, eu já falei, não mexe nisso que eu vou fazer. Ah, mas você está demorando. Mas vai fazer quando? Na hora certa eu vou lá e vou fazer, espera. Aí chega um momento, principalmente da minha época, eu me lembrei da minha avó aqui agora, que ela já descansa no Senhor. A dona Oswaldina José dos Reis. Minha avó tinha um sangue quentíssimo. Eu queria que ela fizesse uns bolinhos de chuva para mim, que eu gosto demais de bolinho de chuva. Eu devia ter lá os meus 10 anos, por aí, e os meus pais tinham saído. Eu tô, vó, faz para mim um bolinho de chuva. Tá, daqui a pouco eu vou fazer. Só que esse daqui a pouco da minha avó passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Aí eu tive a grande ideia, aos 10 anos de idade, nunca tinha fritado um ovo, falei, vou fazer bolinho de chuva. Olhei para um lado, cadê minha avó? Ela falou que ia fazer. Minha mãe não estava, o pai não estava.
Tava só eu e a avó em casa naquele dia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, menino, você já viu como é que é, né? Peguei os ovos, peguei o negócio, irmão, e comecei a fazer o negócio lá. Quando eu tô lá mexendo, eu já tava vendo que era uma gororoba, um troço que tinha tudo para não dar certo. Quando a minha avó chegou na cozinha, que ela me viu lá botando a gordura para esquentar e fazer, pensa numa bagunça que aquilo tava. Até hoje eu lembro disso junto com a minha mãe lá, a gente ri. Fatalmente a minha mãe vendo essa mensagem, ela sabe o que eu estou falando aqui. Minha avó chegou no meio da cozinha e ela me pegou aqui assim, ó, e deu aquela apertada, que praticamente ela me levantou pelas bochechas. Ah, menino, te falei que eu ia fazer, por que você tá mexendo aquilo que lá tá? A aguinha tava brotando no olho, a avó. E, gentilmente, ela me botou pro lado. E ela foi consertar o que eu tinha feito, o que eu estava tentando fazer, que não ia dar certo. Aí ela foi consertar, deu mais trabalho para ela consertar, porque ela teve que aumentar muita coisa, estava um troço que não ficou tão bom quanto se ela tivesse feito do início ao fim. É o que eu e você fazemos com Deus. Deus está dizendo, fica quieto que eu vou fazer. E aí a gente olha para um lado, mas cadê Deus? Cadê Deus? Cadê o fulano? E aí a gente começa a tentar pela gente mesmo. E aí, além de Deus precisar fazer o que ele disse que faria, que era para a gente esperar o que ele iria fazer, agora Deus vai ter que consertar a nossa lambança. E aí ele vai ter que nos pegar pela bochecha, dar aquela sacudida e nos jogar para a lateral e falar, fica quieta aqui, eu não falei que vou fazer? O que nós nos esquecemos é que Deus só age dentro do tempo certo. Em Jó 42, versículo 2, Jó declarou, eu sei que o Senhor pode tudo, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Deus age no tempo certo. Todas as vezes que eu antecipei, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu agi no impulso, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu agi no impulso, a minha avó me puxava pela bochecha. Ah, menino! Me lembro como se fosse hoje. Eu estou aqui, ó, vendo a cozinha, o fogão, a pia, e até o vestido que a minha avó estava, eu me lembro. Porque nela puxar aqui, até parece que o olho da gente até regala. A cena não sai da mente. Aí de vez em quando eu cresci, ela ainda lembrava disso, me pegava assim de vez em quando, mas ela já não. Ela só ia assim, você lembra? E falava um negócio que eu não posso falar aqui agora, mas a minha família sabe do que eu estou falando, que ela falava o seu. Brincando, mas ela falava. Vamos parar de atrapalhar Deus, irmãos. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus agir. Quando você verifica as possibilidades, você pode resolver ou amenizar. São duas coisas que podem acontecer aqui. Lá em Juízes, acerca de Gideão, no capítulo 7, quando os medianitas vinham em bando, o povo todo fugia. Gideão estava amassando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Ele podia estar com os pés tudo estourado. Ele resolvia o problema? Não. Mas amenizava. Porque com o triguinho que ele malhava ali no lugar da uva, dava para fazer alguma coisinha para matar a fome, para tapiar a fome. Não resolvia, mas amenizava. Tem coisa que dá para a gente resolver, tem coisa que dá para a gente amenizar. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Deus olha, quando Deus intervém, ele resolve. Deus não faz nada pela metade, não. Deus não dá embaraço, enrosco, tranqueira para ninguém. Me lembro de uma ovelha que eu tinha, que também já faleceu. O nome dele é Eliezer. Ele mudou recentemente naquela época.
para Betim, ele era carioca. E ele tinha, naquela época, lançou a televisão de 29 polegadas. Poucas pessoas tinham uma televisão de 29 polegadas e agora o videocassete era de 4 cabeças autolimpantes. Era um negócio, todo mundo olhava para aquele videocassete e tal, a televisão de 29 polegadas, era um negócio naquela época. E aí um pastor de uma determinada igreja foi lá e cresceu o olho na televisão dele e no videocassete. Ele era minha ovelha, esse pastor era de um outro ministério. Aí o Eliezer falando, rapaz, estava querendo ver se eu arrumava uma motozinha aí para me fazer uma entrega, para me dar uma melhorada na renda aqui em casa. Esse pastor disse assim para ele: Deus vai enviar alguém aqui, meu irmão, com uma moto, para trocar nessa TV e nesse videocassete. Deus está falando comigo aqui agora. Irmão, eu estava lá nesse tempo. Aí o Eliezer me ligou. Pastor, teve um pastor fulano de tal aqui em casa. E eu falei com ele, tá precisando de uma moto e tal, para me ver se eu fazer umas entregas aqui, algumas coisas, para facilitar e para ter uma renda complementar. Aí ele falou comigo que Deus tinha falado com ele, que viria alguém aqui, que Deus ia enviar um para trocar uma moto na minha TV, aqui no meu videocassete. O que o senhor me fala? Aí eu disse para ele, eu falei assim, olha, Eliezer, eu tenho muita dificuldade com alguma turma aí que fica falando que Deus falou com eles. Porque é complicado. Anota esse texto que eu vou citar para você agora, meu irmão, para você me entender o desfecho dessa história. Lá em Jeremias 14:14 está escrito assim: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Adivinhação é o que eles profetizam. Eles dizem que não haverá fome nem espada nessa terra. A fome e a espada morrerão esses profetas que profetizam mentiras em meu nome. Tem muito pastor aí, umas irmãzinhos, irmãozinhos, falando coisa que Deus não falou. Deus está me mostrando, Deus está mostrando coisa nenhuma, isso é mentira. Revelação que vem do coração, por melhor que ela seja, se não é de Deus, meu irmão, é feitiçaria. Que diz isso aí a palavra. Aí, pasmem, naquela tarde, daquele dia, chegou a tal moto. Aí o Eliezer me liga: pastor, vem cá, preciso ver a moto aqui, o senhor me dá uma opinião. Irmão, a moto tinha, naquela época, mais de R$1.000 de dívida, de multa. O motor estava amarrado com arame. Era um lixo a moto. Aí eu falei assim, Eliezer, em nome de Jesus, Deus não dá tranqueira para ninguém. Esse troço aí, só as multas dessa porcaria já vale essa moto. Esse trem está com o motor amarrado com arame. Isso é gambiarrado. Eliezer, não é o que Deus tem para você. Isso é golpe. Ah, mas ele é pastor e falou que Deus falou com ele. Eu sou seu pastor, camarada. Você convive comigo já há um tempo. Eu estou dizendo para você, isso é laço. Deus não dá esse tipo de coisa para ninguém não, rapaz. E fui embora. Ele me ouviu? Não. Fez o negócio. Quando ele foi dar uma volta com a moto numa estrada de chão para testar, ele derrapou com aquela porcaria, irmão. Aquilo já não valia nada. Passou a valer menos, porque ralou todo, moeu. E a moto, que já era um lixo, não dava para fazer mais nada. Moral, perdeu a televisão, o videocassete, e aquilo não podia nem chamar aquele troço de moto. Lá vai o pastor Wesley, socorreu Eliezer para emergência. Moral da história, pouco tempo depois a gente descobriu que o pastor fez a armação, falou que Deus tinha falado com ele acerca daquela moto,
aquela moto era de um parente daquele pastor, para dar o golpe no trouxa. Usou o nome de Deus, não, porque Deus é que me falou, que Deus me revelou. E não tinha Deus coisa nenhuma, o pastor era um pilantra, que morreu tempos depois envolvido com tráfico de droga. O problema é que tem muito crente que segue, sabe, os pastores da internet, os pastores das redes sociais, e compara, não, que aquele pastor ali, olha, que prega ali no YouTube, o pastor que prega ali no Facebook, que pastor é o cara, o meu pastor não vale nada, meu pastor é um burro, meu pastor não sabe de Bíblia, bom é aquele ali da internet. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, que esse mundo de pastor pregando na internet, você conhece? Você sabe qual que é a vida íntima desse pastor? Você sabe se ele é aquilo tudo que ele fala por essa telinha aí do seu celular, ou do seu tablet, do seu smartphone, ou do seu computador? Irmão, nós precisamos ter um pouquinho mais a mente de Cristo. 90% das pessoas que me acompanham aqui pelas lives aqui me conhecem, eu já pastoreei. Sou pastor da primeira igreja batista em Mimoso do Sul, situada ali no bairro Alto São Sebastião, aqui em Mimoso do Sul. Mas tem um monte de cara aí que se intitula pastor. Ele fala assim, sou pastor. Aí 3 meses depois ele fala, eu me consagro apóstolo, agora eu sou apóstolo. E começa a arrastar um monte de gente que não estuda a Bíblia, que não vai averiguar quem é esse cara, da onde que ele veio, se ele tem raiz, se ele caiu de paraquedas. Eu falei, Eliezer, quieta, fica calmo, rapaz, no tempo de Deus, Deus vai abrir uma porta para você. Aí, ó, até o Proceu mineiro, uai aqui, até a Eliane, lá de Brasília aí, ela sempre falou C pro C, com o sotaque dos mineiros, uai. Mas é verdade. Eu falei para ele, espera, rapaz, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, Deus não vai dar esse enrosco para você não. Espera. Mas não, apressado come cru, não diz o ditado? E comeu, perdeu tudo. Depois ele ficava, pastor, bem que o senhor falou, né? Mas só que eu não valia, né? O que vale é o outro que revela, o Espírito de Deus que fala, que nunca se engana, porque essa era a frase clichê do cara, era o jargão dele. Meu irmão, cuidado. Cuidado. Teu pastor pode ser simples. Teu pastor talvez pode não ter uma formação teológica. Talvez o teu pastor, querido, pode não ser o homem letrado, mas se ele é homem de Deus é suficiente. Você sabe onde ele mora, você conhece ele, você sabe do caráter dele, da moral dele. Meu irmão, é isso aí, porque se diploma pregasse, olha, quando tiver um endemoniado lá quebrando a casa, botando para quebrar, pega o diploma, seu certificado de bacharel em teologia, enrola o canudo e fala, onde é que está o capeta? Ele está lá, está quebrando a casa toda. Aí você pega seu diploma de bacharel em teologia, bota debaixo do braço e vai. Aí quando você chegar lá, você chega na cabeça do endemoniado e fala assim, sai demônio, sai no nome da teologia, sai. Eu não estou desmerecendo, porque eu tenho formação. Eu só estou te dizendo que o diabo não tem medo de diploma. O diabo não tem medo de PhD, de perequetê. O diabo tem medo de crente cheio do poder do Espírito Santo. É desses aí que o diabo tem medo. É isso que eu quero que você entenda. Então ouça teu pastor, esse homem simples. Esse homem que dentro das suas limitações tem te pregado a palavra, tem orado pela sua vida, tem sepultado os seus mortos, tem casado os seus filhos, tem te dado assistência, meu irmão, porque eu estou aqui em Mimoso do Sul, eu não posso ir aí te dar assistência, eu não posso estar aí cuidando de você, mas esse homem que você às vezes despreza, que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que não tem formação, ele está aí orando pela sua vida, cuidando de você, então valoriza, amém?
e ouça os conselhos dele. Então o que nós vemos aqui é isso aí. Às vezes nós não vamos resolver o problema, às vezes nem amenizar a gente vai, mas a gente vai ganhar experiência. Alguma coisa acontece. Pelo menos uma experiência com a situação a gente adquire. Então pensa um pouco nisso. Amém? Olha, lembra de uma coisa, se eu estou esperando em Deus, mas está muito difícil, pastor, porque a luta está terrível, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor, está dando para esperar, não, o negócio aqui está complicado demais, pastor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para você que está falando que está muito difícil, que não está dando para esperar, está muito pesado, 1 Coríntios 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Meu irmão, se está difícil, mas você ainda está aí, tu aguenta. Espera o tempo de Deus para a sua vida. Espera, porque Deus vai agir em seu favor. Se você é uma pessoa séria, se você busca a Deus em oração, na meditação na palavra, se você leva a sua vida de conformidade com a palavra de Deus, espera, meu irmão. Deus vai agir em teu favor. Mas está muito difícil. Mas se está difícil e você ainda está aí, é porque você aguenta o tranco. Deus está falando aqui em 1 Coríntios 10, 13. Ele está dizendo para você que hoje, olha, a hora que você não puder suportar, eu entro com a solução, eu entro com o livramento. Então espera em Deus, porque você ainda o louvará. A peleja, meu irmão, não é sua, essa peleja é de Deus. Olha bem para você ver comigo, olha, abra aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus, e disse: dai ouvidos, todo Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Fica tranquilo, porque se essa luta aos teus olhos é grande, então saiba que não é mais sua. Ela agora é do Deus que você serve. Ela é do Deus que você serve. Cito de novo, Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Para de reclamar, para de murmurar, para de falar, para de ficar ligando para quem não vai resolver, para de ficar se expondo. Deus vai agir em seu favor, creia nisso. Se necessário for, como diz lá em Josué 10, do 12 ao 14, Deus faz o universo parar para te dar a vitória, se for necessário. Meu irmão, Josué orou e o sol parou. A gente sabe que o sol nunca mexeu, mas que todo o sistema está em constante movimento. E Deus parou o sistema todo por causa de um homem. Você imagina o que Deus pode fazer então em seu favor e em meu? A Bíblia diz que esses homens eram sujeitos às mesmas coisas que nós, mas no entanto esses homens fizeram a diferença. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Deus extraordinário. É assim que funciona. O Deus que vai à frente quando saímos para a peleja, meu irmão, é esse Deus que nos garante a vitória. Deus manda Davi se aquietar, porque era a vez dele pelejar por Davi agora. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23 ao 24. Deus falou: Davi, agora é comigo. Agora você deixa comigo esse negócio daí. O Senhor queria mostrar a Davi o seu grande livramento. Deus queria falar: Davi, tá vendo? Eu estou com você, rapaz. Eu mais você, Davi, somos maioria. Ninguém arrebenta com a gente não, Davi. É nós aqui que vamos arrebentar com tudo. Eu sou Deus, Davi. Muitas vezes, irmão, o agir de Deus
Não acontece porque a gente atrapalha. Jacó, quando foi lá, enganou o pai dele, se passando por Esaú. Quanto tempo que Jacó teve que ficar fora, porque não esperou o tempo de Deus para a vida dele. Irmão, quero ir para o final aqui, dizendo para você, o Deus vai te exaltar diante dos seus inimigos. É Deus quem nos exalta. Não se esforce para ser exaltado, não. É Deus que vai nos exaltar, é Deus que vai nos colocar em posição de honra. O Senhor acalma o coração do rei Ezequias aqui e derrota os inimigos dele. Está lá em 2 Crônicas 32, do 20 ao 23. O rei Ezequias estava perturbado, falou, meu Deus, agora como é que eu faço? Como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Isso está muito difícil. Deus interviu e deu vitória para o rei Ezequias. Deus também pode te dar vitória. Creia. José foi exaltado diante dos irmãos dele, porque quem exaltou foi Deus no tempo certo. Teve um propósito, teve um tempo. Mas chegou o dia. Aquieta, o teu dia também vai chegar. A tua hora também vai chegar. Em último lugar, Jó foi tão humilhado por aqueles amigos dele. E Deus colocou os amigos de Jó em xeque-mate. Porque Deus falou, se o Jó orar por vocês, eu alivio. Agora, se o Jó não orar por vocês... E aí a Bíblia diz lá em Jó 42, 10, e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aqueles que diziam, Jó, confessa que você está em pecado. Esse problema que você está enfrentando porque você está com a vida errada. Fala aí, Jó, confessa para nós. E olha o que Deus fez na vida de Jó, porque Jó simplesmente esperou o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus, porque Deus vai exaltar você diante dos seus inimigos. Amém? Espera e não atrapalhe mais o agir de Deus. Aquieta. Não mexa em nada. O Senhor vai pelejar por você. Amém?